Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Future of Money, o seu podcast semanal aqui da Exame, onde a gente trata sobre os mais diversos temas relacionados ao futuro do dinheiro. Eu sou o Gabriel Rubinstein e estou aqui com um amigo e especialista que você já conhece, não só porque já foi membro aqui do time do Future of Money, mas porque já esteve nessa bancada algumas vezes e sempre que a gente quiser falar sobre o mercado, trazer uma visão mais técnica sobre o mercado cripto, ele vai ser a nossa fonte. Então queria dar boas-vindas ao Lucas Josa, o ZD. Seja bem-vindo mais uma vez de volta a este maravilhoso podcast, ZD. Fala galera, tudo certo com vocês? Pô, uma honra estar de volta aqui. Acho que ano novo, vida nova, mas a gente sempre continua com os bons e velhos hábitos, que é gravar esse podcast aqui com você e bora para mais uma. Boa, e neste primeiro episódio de 2024, a gente convidou o ZD justamente para falar sobre o mercado mesmo, trazer perspectivas para 2024, o que as pessoas podem esperar do mercado cripto nesse ano que está começando. Tem muita coisa vindo aí de 2023, né, que está sendo muito aguardada, que as pessoas estão tentando avaliar como vão impactar, se vão impactar no preço dos criptoativos. Eu já vou começar pelo primeiro, que são os ETFs. Né? A gente tem uma perspectiva ainda de que no começo de janeiro, possivelmente, possa sair essa aprovação. A gente até falou ali no finalzinho de 2023 que existia ali uma perspectiva de algumas das empresas envolvidas com os pedidos de que até o dia 10 de janeiro pudesse sair alguma resposta da SEC. De qualquer forma, o prazo oficial é um pouco mais longo. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas as expectativas foram criadas. O que você espera dessa questão relacionada aos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos? Cara, sendo bem transparente em relação a isso, a minha visão vai muito em linha com que a maior parte dos especialistas de mercado, principalmente para essa parte de ETFs, que é o Eric Balchunas e o James Seyfarth, que são os principais analistas de ETF da Bloomberg hoje, que cobrem cripto, na verdade. Cara, a cabeça que realmente isso vai ser aprovado ali entre o dia 8 e o dia 10 de janeiro, realmente não deve fugir muito disso. Eu acho que as últimas movimentações que a gente teve nesses últimos dias, nas últimas semanas, assim, a gente não vê nada de novo de desdobramento, né? A gente fica esperando a data, mas a portas fechadas e nos bastidores tem acontecido muita coisa, tem acontecido várias reuniões da SEC com todas essas gestoras, principalmente para acertar qual que vai ser o modelo inicial para começar a distribuir esses ETFs. E o que eu quero dizer qual que vai ser o modelo oficial? Não deveria ser igual a um outro ETF, etc. Não necessariamente, tá? Para esses ETFs de cripto, existem duas possibilidades de você fazer a criação e a destruição, digamos assim, das shares desse ETF para dinheiro, no caso em cash, ou talvez em kind, para você destruir talvez esses shares e receber em troca o criptoativo. Então, assim, vamos supor que, cara, 10 unidades de shares desse ETF represente um Bitcoin. Se eu destruir essas 10 unidades, eu consigo ter o ativo físico efetivamente. Que não é bem físico, né? É digital. Mas, enfim. E a grande discussão é em torno disso, se já vão abrir logo de cara com o modelo somente em cash ou também em kind. Então, assim, como eu vejo que as gestoras têm uma ansiedade muito grande para começar a distribuir esse produto, principalmente por conta de halving, cenário de taxa de juros lá nos Estados Unidos, e também porque são produtos que estão voltando para o hype, produtos de investimento, no caso, né, que estão chamando a atenção de novo mercado por conta de altas valorizações, eles querem distribuir isso o mais rápido possível. Então, assim, minha cabeça, 8 a 10 de janeiro, não passa disso por nada. E, bom, essa conversa sobre os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, elas são bem antigas. Faz muitos anos que empresas e gestoras de investimento, em especial de cripto, pedem para essa liberação para a SEC, para lançar os ETFs de cripto, em especial de Bitcoin, lá nos Estados Unidos. Isso nunca avançou como o mercado esperava. Em 2023, teve uma mudança aí nessa discussão por causa da entrada de algumas das maiores gestoras do mundo, inclusive maiores gestoras do mercado tradicional e inclusive a maior do mundo, que é a BlackRock. Isso fez com que o preço do Bitcoin e de outras criptomoedas disparasse.
Então, logo depois do anúncio de que a BlackRock tinha pedido ali a liberação, né, da criação do ETF de Bitcoin, o Bitcoin disparou. O preço, você talvez tenha aí de cabeça, eu não me lembro exatamente, mas 60%, quase... pouco mais de 60%. Enfim, a gente está falando aí de quase dobrar o preço nos 3 últimos meses do ano. Sim. E agora que no começo de 2024 eles podem finalmente ser aprovados. O quanto dessa... E aí, assim, acho que até é importante esclarecer aqui qual é a relevância, né, da aprovação, a eventual aprovação do ETF, que ele pode abrir as portas do mercado cripto para um mercado que é muito maior e muito mais consolidado, ou seja, trazer um fluxo de dinheiro enorme para o mercado cripto, o que faria com que esse fluxo comprador, óbvio, aumentaria o preço dos ativos. Como que... Certo? Estou falando alguma... Não, tá tudo certo. O quanto disso já foi precificado? Né? A gente está aí há 3 meses nessa ansiedade pela aprovação do ETF, agora você está falando aí de mais 1, 2, 3 semanas para ter uma resposta. O quanto disso já foi precificado e o quanto de fato desse novo dinheiro vai fazer o preço subir ainda mais? Tá, vamos lá. Acho que primeiro um ponto que você disse que o cenário mudou drasticamente por conta dessas grandes gestoras entrando. Então, assim, isso possibilita realmente que os ETFs sejam aprovados. Eu acho que a gente não pode simplificar tanto assim. Acho que algumas outras coisas aconteceram ao longo do caminho, como, por exemplo, o mercado se institucionalizando cada vez mais, a gente vendo cada vez mais volume em plataformas que a SEC não consegue, digamos assim, menosprezar o volume. A gente está falando de um volume aumentando muito, por exemplo, na CME, então isso traz muito mais robustez para o mercado como um todo, traz muito mais segurança para disponibilizar esse tipo de produto no mercado. Um outro ponto que eu já discuti algumas vezes também, e que eu acho que é realmente mega importante, tá? Principalmente para essa parte de ETFs, a SEC tinha, não necessariamente um dever moral, mas assim, ela precisava conseguir culpar alguém e tirar alguém do jogo, nesse momento, pelo menos na minha cabeça, que poderia ser danoso para esse mercado. E é o que eles fizeram muito nesse movimento de escrutínio regulatório muito forte em relação a Binance, colocando uma multa muito grande para eles pagarem também. É uma tese que muitos analistas também têm, é uma coisa que eu sempre pensei, que muito provavelmente a forma e a atuação da Binance, principalmente nos Estados Unidos, teria que mudar ou teria que sair do país, principalmente para que a gente tivesse esses produtos mais institucionais aprovados e que também saísse de cena toda essa parte de talvez ter uma manipulação de mercado dentro de determinada plataforma, tá? Então acho que isso foi muito importante para esse movimento e trouxe muito mais confiança para o mercado como um todo. Obviamente é muito importante essas gestoras entrarem. E esses caras são máquinas de vender produtos financeiros, né? Então muita gente já fala, o mercado tenta antecipar realmente tudo que dá. Sim, o mercado tenta antecipar tudo que dá e muito provavelmente quando a gente chegar ali no momento da aprovação efetiva do ETF, talvez a gente tenha ali o Bitcoin subindo, rasgando um pouco mais e o que muitos esperam é que logo em seguida tenha um movimento corretivo, né? Em relação a isso, o que eu vejo que pode estar precificado é muito difícil realmente dizer, principalmente porque não começou a entrar esse dinheiro ainda, né? Quando a gente olha para essas últimas semanas, a gente teve o que? Uns 6, 7 bilhões de dólares que foram emitidos em stablecoins, você precisa disso para dar liquidez no mercado, então vamos balizar e dividir o inflow mais ou menos assim, tá? Em cripto direto, não somente em produtos financeiros já consolidados e mais para o institucional, como por exemplo um GBTC ou um ETHE da Grayscale. A minha cabeça é que ainda tem muito dinheiro para entrar. Um volume que vai pelo menos umas 10 vezes maior do que o que a gente viu agora. E não necessariamente isso vai fazer com que o Bitcoin faça 10x a partir daqui. Não, é um volume que vai entrar de forma gradual no mercado. Então, assim, acho que a gente ainda está muito longe de um topo pensando no ETF e a gente não vai conseguir precificar tudo isso até a aprovação. A gente pode até ter esse movimento de correção, mas a minha cabeça entrando nesses 50, 60 bilhões de dólares, mais ou menos, que a gente imagina, que vai vir um pouco dos ETFs de metais preciosos e também um pouco dos investment advisors lá nos Estados Unidos que amam ETFs. Nos Estados Unidos a galera ama ETF, quer investir em alguma coisa e investe através de um ETF. Acredito que 50 bilhões de dólares seja um valor razoável. E na minha cabeça isso joga o Bitcoin para casa de uns 100 mil dólares, mas não é uma coisa que vai acontecer logo de cara. Uma coisa que vai acontecer de forma gradual. E muito disso também vai ser impulsionado por outros fatores que a gente vai falar aqui também. Bom, então o nosso primeiro ponto, na primeira perspectiva, pode dar o check aí, ETFs, então segundo o ZD, aprovação
possivelmente na segunda semana de janeiro. Impacto de curto prazo causado mais por excitação do mercado e que pode ser corrigida também em pouco tempo. E a no correção... médio e longo prazo, um aumento exponencial de acordo com a entrada desse fluxo de Perfeito. dinheiro. E essa correção não é nem aquela coisa que a turma fala muito, que é o sell the news, né? O mercado com certeza vai se alavancar muito em cima disso. Sai a aprovação, todo mundo vai querer abrir long, vai querer se alavancar. E isso vai tornar o mercado relativamente instável. Então, muito provavelmente, a gente vai ver variações muito fortes no preço. Então, assim, se todo mundo entrar long, com um nível de alavancagem muito alto, se o Bitcoin cair 200, 300 dólares, movimento de correção normal, muita gente começa a ser liquidada, estopada, e aí tem um movimento de correção um pouco mais forte. Então, eu imagino que vai muito por esse caminho. Um pump um pouco mais forte, talvez um movimento de correção, ficar um pouco de lado, dando espaço, começando a abrir espaço para outras narrativas, talvez outperformar o Bitcoin por um tempo, mas ele vai seguir a sua trajetória de alta, muito provavelmente, ao longo de todo o ano de 2024. Bom, então, para quem está procurando aquela oportunidade de compra, ou para traders que fazem operações mais curtas, o anúncio da aprovação pela SEC, se for confirmado aí no dia 10 de janeiro ou em qualquer outra data, para quem quiser comprar nesse momento é bom tomar cuidado, porque vai ter um aumento repentino de preço que também pode sofrer uma correção igualmente repentina, é isso? Perfeito, perfeito. Acho que para quem está pensando em investir, principalmente no longo prazo, não tem problema você comprar agora. Tá 44 mil dólares, abriu o ano a 16. Cara, ele vai continuar subindo mais, muito provavelmente, com todo esse fluxo de dinheiro entrando. A não sei que o produto seja um flop total, que eu não acredito que vai ser. Essas gestoras não apostariam tão alto se elas não tivessem certeza que vão conseguir vender muito bem esse produto. Então, assim, cara, não tem problema você ir comprando agora, vai fazendo seu DCA com calma, porque muito provavelmente, se a gente está no início de um ciclo de alta, ainda vai ter muito resultado para colher disso. Boa, para quem não sabe, o DCA é o Dollar Cost Average, que seria um preço médio das suas compras, né? Acho que é importante. Vai comprando de forma fracionada. Agora você né? é trader, saiu aqui do Future of Money e está vindo com esses termos que nem todo mundo conhece, então é bom a gente explicar. Mas enfim, é preço médio, compras em dias diferentes, ou semanas, ou meses diferentes, para que no final das contas você tenha um preço médio mais equilibrado, certo? Perfeito. Então vamos para o ponto 2 das nossas perspectivas aqui. Você até citou de passagem numa das suas respostas, que é justamente o halving do Bitcoin. Talvez esse seja um dos pontos mais polêmicos quando a gente fala de mercado cripto em 2024. Não pelo evento em si, porque a gente está indo para o quarto halving, então não tem nenhuma grande novidade. As pessoas já passaram por isso. Quem está nesse mercado aí há pelo menos 4 anos já passou por um halving antes. Acho que não tem nenhuma grande mudança, né, em relação ao evento do ponto de vista técnico. Mas alimenta a expectativa de que, mais uma vez, o halving pode ser um catalisador de uma mudança de preços, como aconteceu nas últimas 3 vezes. Primeiro, eu queria saber sua opinião. Acho que até antes de você dar a sua opinião, é legal você trazer aí um panorama do que é o halving para quem está ouvindo ou nos assistindo e não sabe exatamente o que é esse evento na rede Bitcoin. Então, explicar rapidinho o que é o halving, depois a gente discute o impacto disso no mercado. Basicamente o halving é um evento já programado na rede Bitcoin desde a sua criação, desde o inception, que a cada um determinado número de blocos a recompensa cai pela metade por bloco minerado, né? Então, assim, a gente já passou por isso algumas vezes, essa recompensa vem diminuindo. E o grande impacto que isso pode ter efetivamente, pensando em dinâmica de mercado, é o seguinte: os mineradores, que são as pessoas que registram essas transações dentro da rede Bitcoin, eles são essencialmente vendedores. Se você está rodando um negócio de mineração, você não está nem aí para ficar rodando Bitcoin, você não é um investidor de Bitcoin. A sua atividade eu vou minerar o Bitcoin, vou vendê-lo ao mercado, isso vai trazer resultado para a minha empresa e ponto. Tá? Obviamente pode ter um pouco de estratégia disso, pensando em termos de tesouraria, mas ele é essencialmente um vendedor. O grande ponto a partir disso é o seguinte: quando a gente olha para a dinâmica de mercado, de oferta e demanda nesse momento, a gente tem o Bitcoin com o menor valor nos últimos 5, 6 anos de unidades de Bitcoin disponíveis em corretoras para negociação, compra e venda, o ativo físico. Não estou falando de contratos futuros, tá, pessoal? É bem importante isso, porque contratos futuros são uma grande algazarra, mas ativo físico tem pouco nas corretoras para você comprar, o spot. A quantidade é muito baixa, a gente vai ter um inflow muito grande agora de dinheiro no mercado por conta dos ETFs e também por conta de um possível corte na taxa de juros já no primeiro trimestre do ano que vem. Então todas essas coisinhas vão casando e a pressão vendedora também por parte dos mineradores vai diminuindo, tá?
Essa é uma narrativa que cola bastante. Quando eu olho para isso, para mim, a força da narrativa é essencialmente muito mais forte do que o impacto a nível de quantidade que está disponível para venda ou não, tá? Eu quero deixar isso muito claro. E tem mais um ponto, né? Quando a gente olha para um passado não tão distante, quando a gente olha aí para 2020, quando a gente teve ali o último halving, casou com algumas coisas bem importantes, como, por exemplo, o cenário caótico da pandemia, a injeção desenfreada de dinheiro na economia, um aumento bizarro na liquidez disponível no mercado. Então, tudo isso impulsionou não só o Bitcoin e outros criptoativos, mas também vários outros ativos de risco para suas máximas históricas. Isso realmente aconteceu e isso veio junto com o halving. Então, assim, é muito fácil você acabar confundindo essas coisas. Obviamente, acaba tendo ali o seu peso em termos de narrativa. A termos práticos, para mim, hoje isso não tem impacto, mas é uma coisa que ajuda. Então, assim, você vai casando as coisas. Você vê em ETF, você vê em corte na taxa de juros, que vai trazer muita liquidez para o mercado, e você vê o halving, talvez seja a tempestade perfeita para um novo ciclo de alta mais forte ainda. Boa. É legal que o ZD ele tá tão envolvido com o mercado, né, acompanhando isso diariamente. Agora ele é o trader do Banco BTG Pactual, então faz parte da rotina esse acompanhamento do mercado, que ele se empolga e no fim ele não fez a explicação do que é o halving e já foi direto para análise, que enfim é importantíssima, mas eu queria só voltar aqui na parte do que é o halving mesmo. Você falou que a cada um número pré-determinado de blocos, as recompensas pagas por cada transação na rede Bitcoin caem pela metade. Esse é o halving, basicamente. Enfim, esse número de blocos tem... ele, nas últimas 3 vezes, e imagino que nas próximas também, dá aproximadamente 4 anos, né? Então, a cada 4 anos, a recompensa que os mineradores recebem por validar transações é cortada pela metade. Isso, a recompensa nativa da rede, tá? Ou seja, não isso... a recompensa isso não, esse número que a gente fala que ele vai receber é direto por bloco e não necessariamente pelas fees pagas pelas pessoas que estão utilizando a rede e que vai alocada também no bloco. São uma composição de 2 fatores diferentes. Mas o que eu acho que é mais importante dessa história toda é que esse mecanismo ele foi criado lá pelo Satoshi Nakamoto quando ele desenvolveu o Bitcoin como uma maneira de controlar a emissão de novos Bitcoins. Então, a gente sabe que vão existir apenas 21 milhões de Bitcoins. Esse número nunca poderá ser alterado. Hoje a gente já tem 19 milhões e meio em circulação. Então, mais de 90% dos Bitcoins já estão em circulação. Mas para que esse número não chegue a 21 milhões tão rápido, o halving vai desacelerando essa emissão, fazendo com que até 2140, o ano de 2140, ainda haja novos bitcoins para serem minerados. Claro que aí a gente poderia entrar numa discussão sobre o quanto os mineradores vão estar recebendo de recompensa e se isso vai valer a pena ou não, mas acho que esse é um outro assunto, porque ainda tem muito tempo para que isso se torne um problema e entra nos fatores de quanto dos 21 milhões de bitcoins foram perdidos, quantos de fato estão em circulação. Mas o fato é que o halving ele é um choque na oferta e que a cada novo halving esse choque é menor porque o total de bitcoins que ainda podem ser minerados e colocados em circulação é cada vez menor, certo? Então, essa narrativa de que quando a gente fala aí de escassez e do impacto no total de bitcoins que está em circulação tende a ser menor a cada halving, certo? Sim, perfeitamente. Acho que é realmente muito mais uma coisa para ficar ainda mais bonito, né? Óbvio, não dá para desmerecer nenhuma parte do trabalho feito genialmente por Satoshi Nakamoto ou pelas pessoas que representam o grupo Satoshi Nakamoto. É uma coisa genial criar todo esse algoritmo com um mecanismo de emissão, tornando um ativo anti-inflacionário, assim, tudo isso é muito legal, muito interessante, mas a grande verdade é que, assim, em tese, se a gente olhar para um cenário macro, se o cenário macro tivesse ruim, no sentido que o Fed estivesse começando um novo ciclo de alta de taxa de juros, esquece, o preço do Bitcoin não subiria. E dá para afirmar isso com certeza absoluta. Só que a gente tem agora uma tempestade perfeita, talvez similar, não similar ao que a gente teve em 2020, porque aquilo para mim foi até muito mais do que exacerbado, né? Mas assim, acho que de novo a gente vai ter um mercado muito forte, com um grande apetite a risco, principalmente com inflação caindo nos Estados Unidos e taxa de juros também. Mas, Ede, ainda sobre o halving, assim, se a gente pegar no primeiro halving,
o Bitcoin no ano seguinte, o preço subiu 100 vezes. No segundo halving, esse aumento no ano seguinte ao segundo halving subiu mais ou menos 25 vezes. No terceiro halving, em 2020, o preço no ano seguinte subiu 8 vezes, mais ou menos. Entre 8 e 9 vezes. Seguindo essa conta de padeiro aqui que eu estou fazendo, né, uma matemática básica sem muito embasamento teórico, mas só analisando esse histórico, o halving de agora ainda teria um potencial aí para subir, vamos dizer, 3 vezes. Isso é significativo para qualquer ativo, Com certo? certeza. Para um ciclo, cara, com certeza é muita coisa. E eu, particularmente, assim, de novo, eu não acho que em todos esses momentos foi drivado por conta de halving, tá? Mas nesse momento vem com uma narrativa complementar, na minha visão, vem com uma narrativa complementar. E, para mim, o Bitcoin tem sim espaço para fazer 3 vezes com tranquilidade, a depender, obviamente, da demanda do mercado pelo ativo, que eu acredito que vai ser bem alta, tá? Além dessa parte de ETF, a gente teve algumas mudanças bem importantes a nível contábil lá nos Estados Unidos para a inclusão do ativo também em balanços de empresa, como isso vai ser marcado em um balanço, em um resultado trimestral, etc. Eu acho que isso pode fazer com que cada vez mais empresas, não da mesma forma que a MicroStrategy faz, porque talvez a MicroStrategy seja efetivamente o primeiro ETF de Bitcoin do mercado, mas ninguém entende dessa forma, mas muito provavelmente várias empresas também vão começar a querer ter um pouco de exposição nesse ativo. Então, vem mais demanda por aí. Boa. E existe também aquela tese de que o Bitcoin é o ouro digital, né? E que ele poderia ser usado como uma reserva de valor, assim como o ouro físico, o ouro real. O halving não pode reforçar essa tese e até levantar a bola de que, de fato, esse é um ativo escasso que tem uma emissão, uma emissão né, limitada pelo próprio algoritmo, que nunca vai aumentar e que, aumentando a demanda, não vão existir bitcoins o suficiente para que todo mundo tenha grandes quantidades desse ativo, a não ser que pague caro por isso. Você não acha que o halving também tem um papel e talvez por isso, nas últimas 3 vezes que aconteceu, o preço subiu tanto, de que ele também reforça uma das principais teses em torno do Bitcoin? Cara, eu acho que pode gerar um pouco de FOMO, sim, esse medo de você acabar ficando de fora por conta disso, porque vai ter uma menor quantidade disponível no mercado, mas sim, de novo, cara, já tem muita coisa disponível no mercado. A gente está falando de mais de 90%, né? Mais de 90% de todas as unidades já foram emitidas. Isso, em tese, já não deveria mudar muita coisa. Mas assim como, cara, veio toda aquela narrativa em torno do Ethereum, quando se tornou um ativo deflacionário, com a IP1559, etc., são histórias bonitas de serem contadas e são histórias que as pessoas gostam de comprar. Então, assim, é muito legal. E o Bitcoin realmente pode acabar se tornando uma espécie de ouro digital, tá? Eu acredito que é uma coisa que pode vir a acontecer no futuro. Ainda é muito cedo para dizer, de novo. É uma coisa que pode acontecer. Mas, na minha visão, de novo, o halving vem com uma narrativa complementar. Vai reforçar muito, porque isso vai começar a virar manchete, as pessoas vão começar a querer tentar entender um pouco melhor isso. E quando você coloca em perspectiva e qualquer tipo de comparação que você tenta traçar em um texto disso, como o funcionamento de um banco central em qualquer país do mundo, é estrondosa a diferença. Então, assim, faz com que as pessoas queiram cada vez mais, tá? Mas o marketing, eu acho que, assim, eu concordo com você. Eu acho que é quase uma questão de marketing mesmo. O que eu discordo é que essa comparação com o Ethereum, eu não sei se ela, assim, você, claro, mais especialista do que eu, mas ela para mim não faz tanto sentido pelo fato de que a queima dos tokens da rede Ethereum depende do uso da rede de uma série de fatores que não é o caso do Bitcoin, que ele é, por natureza, limitado. Ele não, né, não existe a possibilidade, não existe queima de Bitcoin. Ele não vão existir 21 milhões e ponto final, que é um pouco diferente do caso do Ether, que não tem esse limite e que agora, tudo bem, existe a queima automática, mas que varia, né? Então você pode ter meses em que o Ether é deflacionário e meses em que não é. Então acho que também existe uma diferença, o que reforça esse marketing mesmo do Bitcoin. Não sei se como ouro digital, mas como um ativo escasso e ponto. Perfeito. Eu acho que assim, é muito bom. A gente tem outros protocolos também que tem isso.
Vai olhar aí todos os outros forks também que vieram da rede Bitcoin também funcionam da mesma forma, também tem esse halving. E, cara, para esses ativos acho que tem uma capitalização de mercado menor, ainda é mais fácil de você colar alguma coisa dessa na parede, né? Mas a grande verdade é que, na minha opinião, o Bitcoin se tornou grande demais para o halving realmente ter valor. O Bitcoin já é praticamente um ativo global, praticamente já se tornando um ativo macro. Os ETFs vão ajudar a consolidar ainda mais isso. Imagino que daqui a 12 anos as pessoas nem vão ligar ou se importar muito mais, que isso vai acabar se tornando mais talvez uma data comemorativa, mas que sempre vai trazer essa percepção do quão bom é e o quão previsível é esse aumento da oferta. E em relação aos outros ativos, como você comentou agora, dos forks do Bitcoin, por exemplo, o Litecoin, e acho que tem várias outras que tentam replicar o que é o Bitcoin, também dá para trazer um paralelo com o próprio mercado de commodities ou de metais preciosos como um todo, né? Você tem o ouro e você também tem uma série de outros metais que são igualmente escassos, ou às vezes até mais escassos do que o ouro, mas que não tem a capitalização de mercado do ouro, porque no fim das contas, todos esses... Não se tornaram um padrão de reserva, né? Exato, e no fim essas coisas elas têm valor porque as pessoas convencionaram que elas têm valor. Isso vale tanto para o ouro, quanto para uma moeda de governo, quanto para qualquer coisa do mundo. Se você não for um grande especialista e tiver em uma mão um diamante e na outra um diamante falso feito de vidro, talvez você nem perceba a diferença entre os dois, né? E o valor está, na verdade, no que as pessoas convencionaram, que o diamante vale mais por ser escasso, enfim. O que eu quero dizer é que talvez se repita o mesmo cenário dos metais, onde você tem um que é o principal e que as pessoas mais pessoas convencionaram que aquilo vale, mas você também tem espaço para outros e não necessariamente um é melhor ou pior, né? Exato, a gente vai ter espaço para vários outros criptoativos também. E, cara, mesmo com o Bitcoin vindo com essa narrativa mais forte, mesmo que ele se tornando essa reserva, muito provavelmente a gente vai ver outros ativos em termos percentuais subindo mais que o Bitcoin, né? Então, antes de você entrar nessa, eu queria já puxar que a gente encerra aqui a nossa análise sobre a segunda perspectiva, que era o halving, para falar da terceira, que é justamente o restante do mercado cripto, né? Quando a gente fala de ETFs e de halving, a gente está falando quase que exclusivamente do Bitcoin. Também tem pedidos de ETFs para Ether, para outras moedas, mas a discussão agora é em torno do Bitcoin. O halving também é só do Bitcoin. Mas o mercado, a gente viu que ao longo desse ano, apesar de o Bitcoin ter atingido talvez o recorde, você vai saber se foi ou não, mas, bom, recorde não pode ser porque o Bitcoin já teve 100% do mercado, mas enfim, uma das proporções de dominância mais altas dos últimos anos, pelo menos. Mas, ao mesmo tempo, apesar da dominância do Bitcoin ter crescido, a gente viu vários outros criptoativos valorizando muito mais. E aí eu não estou falando daquela meme coin que surgiu e valorizou 1.000.000%, porque ela valia zero e agora vale alguma coisa, mas de criptoativos já consolidados aí do top 10, do top 20 de maiores do mundo, que tiveram uma performance em 2023 muito melhor. Então acho que um exemplo disso é Solana, que subiu 600, 700% aí em 2023. E aí eu queria saber de você justamente a sua percepção para o resto do mercado cripto, né, para as chamadas altcoins em 2024. Qual que é a sua visão? Vamos lá. Acho que talvez seja uma historiazinha grande para contar, né? Mas acho que, em linhas gerais, o mercado ele começa a realmente testar efetivamente várias soluções. Acho que em 2021 a gente acabou vendo um pouquinho isso com NFTs, um pouquinho com o Summer ali de DeFi também. Isso acabou vindo um pouco mais forte, mas agora o mercado está começando a testar mais essas soluções, testar mais esses produtos. Testando de várias formas, a gente está vendo, cara, um início de inscriptions em várias redes diferentes, sobrecarregando várias blockchains, etc. Mas minha visão é que o capital institucional e talvez os investidores de varejo, isso não é uma coisa que vai agradar tanto. Então, assim, o que o cara vai usar de blockchain, que ele vai pagar pouco e que ele vai ter muitos produtos para usar? E mais, para o cara que já é imerso dentro desse mercado, o que eu uso aqui em termos de produto novo, ou até mesmo em termos de blockchain, e que eu vou poder ganhar um pouco com isso, talvez em termos ali de um airdrop. O que está um pouco mais quente, o que pode me trazer esse dinheiro de graça. Então, acho que o mercado vai começar a andar muito em linha disso. A gente já viu vários airdrops acontecendo ao longo de 2022 e agora também em 2023. Acho que
O que chamou um pouco mais a atenção agora foi esse de Digito mesmo na Solana, que era um protocolo de liquid staking, similar ao que a gente tem com a Lido. Isso chamou um pouco a atenção para o ecossistema de novo. Solana está muito quente, a gente viu o Solana tendo esse price action muito forte, e é uma coisa muito engraçada que a gente não viu acontecer com a mesma força, com o mesmo apetite no ecossistema da Ethereum. E soluções relativas ali de escalabilidade para Ethereum, essas rollups, a gente não viu isso acontecer com Arbitrum, a gente não viu isso acontecer com Polygon, a gente não viu isso acontecer com Optimism também. Arbitrum e Optimism talvez até um price action um pouco mais forte com o que a gente viu, e Polygon. E aí as pessoas perguntam, por que isso não está acontecendo? Se a Ethereum é tão boa, é tão legal, por que isso não está acontecendo? Primeiro, né, não tem esse interesse especulativo em torno dessas soluções para ganhar esses airdrops. Tem outras rollups, mas não é tão forte talvez quanto que a gente está tendo na Solana agora, porque o custo é menor, né? E o mercado começa agora talvez a chegar de uma forma que assim, putz, tudo isso é muito legal, esse Modular Centric Future que o Vitalik propôs para Ethereum, para todas essas soluções, é bem interessante, mas não está funcionando no momento. As taxas estão altas, a rede começa a ter uma demanda maior. Eu vou para uma roll-up e estou pagando 2, 3, 4, 5 dólares às vezes. É muita coisa. Não faz o menor sentido. Então, assim, para Ethereum, esses ativos começarem a outperformar, e eu acho que isso pode acontecer em 2024, duas coisas precisam acontecer. Então, para quem já está acompanhando, é legal prestar atenção nisso. Acredito que quando o ETF de Bitcoin ser aprovado, existe uma chance, ela é grande, não necessariamente isso vai acontecer, mas existe uma chance grande do mercado agora virar os olhos para o próximo ETF, que vai ser o de Ether. Então vem uma especulação grande em cima disso. E aí, quem vai performar mais nisso não é o Ether em si, são essas outras soluções. Então aí vale a pena ficar de olho em Optimism, vale a pena ficar de olho em Arbitrum, em Polygon e também em outros tokens de rollups que devem ser lançados. Lido também vem muito forte em relação a isso. Então são tokens que eu acho que vale a pena ficar de olho. Mas nesse momento, antes da gente ter essa atualização, a 4844, que vai fazer a EIP 4844, vai fazer essas taxas caírem, os ativos vão ficar amassados. Porque a taxa ainda é alta, porque o produto ainda não é tão bem desenvolvido, talvez não tanto quanto que a gente vê hoje na Solana, por exemplo. Mas ainda tem espaço para esses dois caras caminharem juntos. E aí até quando a gente olha, se for muito essa parte de dominância, a dominância da Solana agora também está batendo o all-time high. Né? Justamente por conta disso. O ecossistema está forte, é barato, é legal de usar. E uma coisa que eles fazem muito bem, e não sendo fanboy de Solana aqui, tá muito longe disso, acho que, você quer ter um ativo na carteira, um ativo forte, etc. Vão ter outros tokens também dentro do ecossistema. Um ecossistema que quase não tem tokens para os ativos. Mas uma coisa que eles acertaram muito bem e que a Ethereum não quis mexer nesses últimos tempos, a UX é muito boa. E o UX dentro da rede Ethereum não é legal, cara. Não é legal. E aí, ZD, até assim, antes de você seguir falando desses outros blockchains, quando você fala de Optimism, de Arbitrum, de Polygon, de Lido, você está falando, e que vale ficar de olho, você está falando também de ativos que dependem do sucesso da Ethereum. Do sucesso da Ethereum. Muito. Polygon ainda ficava um pouco fora disso, e é uma coisa que eu critiquei bastante nos últimos meses, para quem assiste o Morning Call também sabe disso, que eu não gostei muito, cara, nessa mudança que eles fizeram, de assim, vamos se tornar efetivamente uma roll-up da Ethereum, né? Vamos mudar tudo que a gente tem. Eles eram uma sidechain. E para mim, o produto deles tinha muito mais valor aí. Porque, cara, se der alguma coisa errada na Ethereum, cara, segue o jogo, vambora. Porque hoje, se Ethereum, cara, não vou falar quebra, mas se Ethereum congestiona totalmente, ninguém consegue mandar a transação e as taxas ficam muito caras, Solana tá ali, ó, fluindo normal. E aí, exatamente... Polygon também poderia ir por esse caminho. Uhum. E aí eu queria chegar nesse ponto que a gente tem redes que são concorrentes, né? É até meio tosco chamar de concorrentes, porque é claro que... São produtos muito diferentes. E que podem, coexistir, mas, enfim, são redes, blockchains, criadas para smart contracts e dinheiro programável e tudo que pode se desdobrar a partir disso. Então, de certa forma, elas competem por algum espaço parecido, mas além da Solana, que você já falou aqui e que eu também comentei que foi uma das principais, entre as principais criptomoedas do mundo, a que mais valorizou em 2023, mas existem outras que também vêm numa ascendente, por exemplo, a Avalanche. Então eu queria que você falasse aí de outras possibilidades além da Solana que você acha que vale a pena ficar de olho para quem quer investir ou até para quem procura uma rede blockchain para
aplicar alguma solução no seu negócio ou, enfim, na sua vida de modo geral, que redes, que protocolos que podem fazer isso? Cara, a Avalanche eu acho que tem um produto também muito notável, mas eu ainda não vejo a UX avançando da mesma forma que Solana avançou, tá? Para quem tá pensando em especular em termos de preço, tem algumas coisas muito positivas em Avalanche, relativos também a toda essa parte de real world assets, tokenização, que vários bancos ao redor do mundo estão olhando para a Avalanche também para fazer isso. A Amazon, inclusive, em 2023 anunciou Perfeito. também que usaria a Avalanche para alguma coisa. Não me recordo exatamente o Principalmente quê. por conta das subnets, né? De toda essa parte de você conseguir customizar ali subnets em cima dessa infraestrutura da Avalanche, tá? Então, isso é uma coisa legal. Eles ainda não conseguem lidar muito bem com essa questão das taxas. Se a rede sobrecarrega, a taxa sobe muito. Inclusive, no último final de semana, eu tentei fazer um swap. Eu ia pagar $200 fazer um swap. Literalmente, desinstalei a MetaMask do meu celular de raiva. Porque é muita coisa, cara. Uma rede que você fala que tem escalabilidade, a taxa vai ser baixa, eu acho um completo absurdo. Mas é um produto legal, é um produto interessante, já teve uma alta bem forte, pode continuar tendo essa alta. E muito disso também vai vir desse interesse em novos tokens, em novos protocolos e possíveis airdrops. Então as pessoas vão começar a comprar para especular na rede, para fazer transação, blá blá blá. Isso acaba trazendo mais interesse, pode fazer com que o preço do ativo suba, tá? Então a gente vem com Avalanche, que eu acho que vem forte, e algumas outras soluções, duas em especial que eu acho que correm ali em paralelo, são os cavalos paraguaios ali, porque para mim eles ainda não foram testados na Vera de verdade, que é Aptos e Sui. Tá? São blockchains com uma proposta relativamente parecida com o que a gente tem com o Solana hoje, que é, cara, aquela coisa, vamos resolver tudo numa única camada, vamos ter uma escalabilidade muito forte, vamos oferecer uma programabilidade relativamente boa para o cara vai conseguir fazer a migração de contratos inteligentes de coisa que ele fez na Ethereum, de coisa que ele fez na Solana, vamos trazer tudo isso para cá com uma máquina virtual legal, vamos rodar tudo isso, vamos, cara, passar milhares e milhares de transações por segundo, e o cara gastando pouco. Então, assim, esses caras começam a desenvolver várias coisas dentro do ecossistema. A Aptos tem um ecossistema que eu acho que é já relativamente bem rico e poucas pessoas olham para isso. Então, eu acho que eles podem ganhar bastante espaço no mercado, principalmente porque eles têm uma máquina virtual bem diferente do que tem Solana e Ethereum. Pode ser mais eficiente, pode não ser, pode crashar, pode não ser. Precisa passar pelo teste do tempo ainda. E também não tem muito usuário lá, mas são produtos que eu olharia bastante, pensando a nível de competição com Ethereum, digamos assim. E nos últimos anos, a gente viu várias subcategorias aí dentro dessa grande categoria genericamente chamada de altcoins, que performaram muito bem, baseadas principalmente em hype, em modas aí. A gente teve, por exemplo, os Play to Earn, né, os tokens ligados aos jogos Play to Earn. Muito bom. Tokens relacionados aos NFTs, ao metaverso, as meme coins. Até em 2023 teve uma grande febre aí de novo de meme coins. Ainda tá quente. E aí eu queria que você falasse qual dessas categorias ou qual nova categoria que às vezes ainda está meio despercebida que pode hypar em 2024. Cara, eu acho que as meme coins ganharam muito manchete por vários fatores diferentes. Acho que Pepe puxou muito isso na primeira metade do ano. Cara, é um meme fantástico, né? Um meme do sapinho, pô, todo mundo conhece. Eles puxaram muito bem, fizeram com que a gente tivesse basicamente um spam de várias outras novas meme coins sendo deployadas em Ethereum e Rollups. Aí isso começou a migrar. Veio na Solana Bonk, que já existia desde o final do ano passado, tá? Desde o Natal do ano passado. E Bonk eu acho que, cara, tem mais valor do que essas outras ainda, tá? Não é uma recomendação de compra, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não vou recomendar que você compre uma meme coin. Se quiser, cara, por livre, espontâneo risco seu, pode, cara, continuar outperformando. Já tem uma capitalização muito grande de mercado, mas eventualmente poderia chegar no que foi uma Doge, uma Shiba ali no seu all-time high, tá? Então faria mais do que 10x daqui. E o bom desse cara, e aí é o que eu falei para você, o poder de você construir uma narrativa e de você colocar para rodar esses airdrops. A Bonk veio logo depois que a FTX quebrou, para tentar ressuscitar um pouco a rede, né? Tipo assim, cara, você manteve os seus NFTs de coleções que, cara, quiseram até mesmo deixar a rede da Solana, que ninguém quer mais, que não vale nada. Toma aqui umas moedinhas de um meme. E, cara, isso foi bombando, voltou, veio agora um pouco mais forte nesse ciclo. E, assim, as pessoas estão olhando muito para isso, estão olhando para esses novos tokens e agora começam a olhar também para esses novos setores, né? Um movimento similar ao que a gente viu já ali em 2021. E um setor que acho que tem uma camada já das pessoas olhando, mas não é muito, é essa parte de games.
tá? O investimento em games, dessas produtoras de games, efetivamente, em games em blockchain, foi monstruoso ao longo de 2023, tá? Realmente monstruoso. É incomparável com outros momentos do tempo. É muita coisa. E esses produtos vão começar a ficar prontos ao longo de 24, 25. Então, assim, tem muita possibilidade para esses games. Eu acho que esses games vão ser cruciais também para provar o valor de várias blockchains, principalmente a nível de capacidade, né? Então, assim, cara, quantas transações você vai aguentar por segundo para conseguir rodar esse game no máximo? E esse setor de games é muito legal. Tem alguns tokens já consolidados no mercado, tem alguns ativos que são bem legais. Tem um ativo que inclusive é em Avalanche, que as pessoas têm falado bastante também, que é o Shrap, né, do Shrapnel. É um jogo relativamente parecido com o que a gente tem ali com Call of Duty, que pode performar legal e isso pode trazer interesse também para o token. Então são coisas que eu acho que vale a pena olhar. Esse setor de GameFi eu acho que vem bem forte. Essa narrativa de metaverso para mim acho que não cola mais. Acho que as pessoas já viram que não dá tão certo quanto achavam que ia dar em 2021 e que isso está muito longe, né? Você vai olhar para a infraestrutura de óculos, talvez o único óculos realmente decente que você tem hoje mesmo, que é uma coisa, uma experiência mais imersiva, e não é nem não é nem o Meta não é nem o do Facebook, né? Eu esqueci o nome. O óculos, né? O do Facebook, ele tem uma experiência legal, Que se mas chamava óculos. e ele não é tão bom quanto, por exemplo, o da Apple. E o da Apple assim, é um valor estratosférico, Mas então agora a tá Meta muito tem longe. um óculos com... bom, mas é mais de inteligência artificial, não Exato, tanto de mas metaverso, são com a coisas que eu acho que Ray-Ban, ainda né? está muito longe, né? As pessoas acharam que o metaverso está mais próximo, que você já ia conseguir ter uma experiência imersiva daqui a um mês. E não vai rolar. E ZD, a gente, quando você estava aqui no time do Future of Money, a gente pegou esse último mercado de alta ali de 2020 para 2021. E nesta bancada a gente fez um desafio de montar uma carteira. Eu queria, aproveitando que a gente está nesse começo de talvez uma nova bull run, né, de um mercado que está em tendência de alta aí, pelo menos desde outubro, queria que você falasse 5 ativos para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, ficar de olho, ou uma mini carteira com potencial de valorização para 2024, mas que não sejam 5 obviedades. Você pode até citar uma ou outra aí, mas também fugir um pouco do óbvio. Cite aí 5 ativos para ficar de olho nesse ano. Perfeito. Acho que eu vou trazer a lista aqui para vocês, mas antes de tudo, tá? Eu quero trazer um outro ponto importante, que muitos ativos que eu gostaria de colocar nessa lista ainda não existem. E eu acho que esses ativos que não existem são os que vão performar melhor no próximo ciclo, justamente porque é aquela coisa. É um novo token, uma nova narrativa e novas esperanças. Então, Mas todo mundo aí... vai comprar. Mas vamos lá. Não, eu só queria pontuar, eu acho totalmente factível esse pensamento, mas é que não precisam ser 5 tokens que vão valorizar 1 milhão%, mas aqueles que têm potencial de se consolidar, de ser um investimento sólido e às vezes até baseado na tecnologia e não só na especulação. Então não precisam ser 5 meme coins. Você pode, por exemplo, colocar o Bitcoin na sua lista se você achar que é uma dessas que tem um potencial de valorização e que é um bom investimento para 2024. Para mim, o Bitcoin tem que estar na lista. É inegável, o Bitcoin tem que estar na lista. Eu colocaria, cara, vai ter um pouco de obviedade, tá? Eu colocaria o Bitcoin com certeza absoluta. Colocaria Solana também com certeza absoluta, que eu ainda acho que é um produto muito forte mesmo, e acho que pode subir e ganhar ainda mais espaço. Bitcoin, Solana, colocaria Lido, colocaria Ether também, tá? Lido viria mais efetivamente ali com uma chance de ganhar um pouco mais do que você vai ter com Ether, então são dois produtos que vão acabar ficando muito correlacionados e talvez acho que aí correndo paralelo como um quinto, cavalo paraguai aí que eu acho que pode ganhar um pouco mais de espaço. Eu iria de Aptos. Certo. Mas assim, se fosse para colocar um sexto, eu colocaria a Tia, Celestia. Legal. Bom, a gente aqui nas perspectivas também poderia falar aqui de Drex, de regulação no Brasil. Acho que tem muita coisa relacionada, seja diretamente ou indiretamente, ao mercado cripto. Muita coisa que está para acontecer aí que pode ter impacto não necessariamente de preço, mas no funcionamento do mercado, né? A regulação é um exemplo, o próprio Drex aí é outro. Mas a ideia aqui era falar mais de mercado. Acho que a gente conseguiu cumprir, fechando até com uma sugestão de 6 ativos aí que o ZD... 7, vamos colocar a Avalanche também. Beleza, 7 ativos que o ZD vai ficar de olho
em 2024. Zedê, queria agradecer sua presença aqui nesse primeiro episódio do podcast em 2024. Enfim, dar suas considerações finais com aquele bom e velho endereço do seu Instagram e onde as pessoas podem encontrar agora que você fala de mercado o tempo inteiro, mais ligado a essa nova função, que já não é tão nova assim, mas enfim, sua nova função como trader e não como um membro aqui da equipe Future. Pessoal, primeiro uma honra estar aqui novamente com você, agradeço muito aí pela atenção de todo mundo, lembrando, quem quiser acompanhar mais essas novas narrativas que eu tô falando para vocês, pode me acompanhar lá no Instagram, no ZD Crypto, ou você pode também me acompanhar no Instagram da Mint Crypto. A gente disponibiliza bastante conteúdo por lá, relatórios, etc. Mas eu também espero voltar aqui ao longo do ano também nessa bancada para discutir esses caras com vocês. Certamente vai voltar quando a gente for falar de mercado. É sempre o ZD a quem a gente vai recorrer aqui quando esse for o tema. Para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, muito obrigado mais uma vez por prestigiar aqui o podcast. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. O Future of Money está no Instagram, no TikTok, no Twitter ou X. E, claro, de acessar o Future of Money dentro do exame.com, onde a gente traz os conteúdos mais importantes, não só de cripto e blockchain, mas de inovação financeira como um todo e sobre o futuro do dinheiro. Então, é isso. Agradeço demais o prestígio da nossa audiência. Vou ficando por aqui. Tchau.